Então, boa noite a todos. Mais uma vez, a gente está aqui no nosso webinar formativo, dessa vez sobre pesquisa segura. Temos esse encontro hoje e outro encontro amanhã. Os dois encontros são sobre o mesmo tema, mas hoje a gente vai numa abordagem geral e amanhã teremos um foco para o ensino da língua inglesa. E hoje quem vai conduzir esse momento com toda a sua expertise, sua bagagem, seu conhecimento é a Sol Petrocino e vou deixá-la se apresentar e dar os detalhes sobre como será essa noite, esse momento formativo que a gente vai ter aqui. Boa noite a todos. Conheço, bem-vindos. Também aos que vão assistir essa gravação depois também, sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui conversando com vocês. A Jana colocou aqui no comecinho um pouco da minha trajetória, mas só para contar que eu venho de escola, de muito tempo de escola, estou no mercado editorial já há uns 15 anos, e por eu ter essa formação tão heterogênea, acabei dando dentro da escola aula desde educação infantil até ensino superior, de coordenação, direção, orientação educacional. Então, é desse lugar que eu falo, de alguém que tem experiência de sala de aula, de alguém que está hoje no mercado editorial. Eu sempre brinco que eu saí de uma escola e entrei em 20 mil escolas, essa possibilidade de a gente fazer troca, então espero que também aconteça aqui, que eu possa aprender com vocês e compartilhar o que a gente vai aprendendo com outros que estão por vir, tá bom? Hoje estou como diretora de sucesso do cliente em desenvolvimento profissional, que é esse acompanhamento depois que vocês adotam nossas soluções e que a gente vai acompanhando. Fazem parte da minha equipe a Robs e a Janaína, que estão aqui me auxiliando e que vão também acompanhar a gente durante essa apresentação hoje. Então, vamos começar hoje para falar de pesquisa segura e a gente vai fazer uma introdução. Se puder passar o próximo, por favor, Janaína. Né? Então, a gente vai hoje discutir um pouquinho por que fazer uma pesquisa segura, qual é o norteamento curricular que nós temos, e vamos fazer isso na prática, né, o webcast, e vamos fazer uma reflexão com vocês, uma atividade que a Janaína vai conduzir. E ao final, vou dar um spoiler do que a gente tem pela frente de formações da nossa equipe. A primeira coisa é por que a gente fala tanto em pesquisa segura, né? Por que se fala tanto, não só no âmbito escolar, mas principalmente no âmbito educacional, mas por que se fala tanto de pesquisa segura? Próximo, por favor. Primeira coisa, queria comentar um pouquinho quando a gente trabalha tanto numa educação mais tradicional quanto numa metodologia ativa, essa parte de ir para a pesquisa, de olhar essa internet que existe, ela acontece em diferentes momentos. Quando a gente fala de uma educação mais tradicional, mais transmissiva ou expositiva, a gente primeiro, o professor chega, vai contar qual que é o tema, ele vai conceituar o tema que ele está falando. Então, se ele vai discutir sobre sistema solar, ele vai explicar quais são os planetas, o que acontece, como que eles são. Depois ele pede com algumas perguntas para os alunos interpretarem aquilo que foi dito, ou que ele foi lido, ou o texto que foi apresentado. Por fim, eles vão estabelecendo relações, porque a informação, quando chega no cérebro da gente, dos alunos também, ele vai começando a fazer links, ligações com o conhecimento anterior. A gente já sabe que, por isso que até a gente trabalha com levantamento de conhecimentos prévios, para você ativar os subsensores, onde vão enganchar o que você já sabe, o que você está recebendo, você vai fazendo ligações, isso vai virando compreensão, isso vai virando conhecimento. E depois a gente fala, vamos agora experimentar, contem exemplos, quem já fez, já conseguiu ir no planetário, quem já viu modelos de sistema solar, quem já viu uma eclipse solar, e aí vão vendo possibilidades de experimentar. Quando a gente fala de metodologias ativas, e aí tem várias propostas de metodologias ativas, mas todas elas passam por um percurso mais ou menos assim. Primeiro a gente experimenta alguma coisa, o professor propõe, ou o mediador, ele propõe uma atividade em que eles vão ou experienciar em vários sentidos, não só de fazer uma experiência, mas que eles vão observar, que eles vão ver um vídeo, que eles vão observar
E o professor, um bom professor, vai fazer as perguntas certas para que eles façam uma reflexão sobre aquilo. A partir dessa reflexão, eles vão levantando hipóteses. Aliás, como já foi feita a ciência, como sempre foi feita a ciência, há muito tempo, as perguntas que foram feitas eram perguntas de que a Terra estava no centro do sistema, não era as hipóteses levantadas, elas foram para uma teoria, buscar a verdade e tentar compreender, e que o conhecimento da época não respondia àquilo que eles estavam levantando de hipóteses, e aí, por um certo tempo, as teorias caem por terra. Já se falou muito tempo que o átomo era a menor parte, a menor partícula da matéria. Já mudou, né? Depois foi para nêutrons, prótons, e aí a gente já não para mais de dividir, a gente já chega hoje, sempre tem uma informação nova da divisão. Então, assim, à luz do que te conhecia na época, do que pesquisaram e do que estavam observando, eles responderam com uma teoria. Então, a compreensão do momento busca uma teoria de hipóteses que tinham levantado. Quando a gente fala isso em sala de aula, é óbvio que a gente está falando de conhecimentos que já foram compreendidos, já foram testados, já passaram por uma validação científica. Então, quando a gente põe o aluno para perguntar, para levantar hipóteses, ele vai refletir sobre isso. Quando a gente entra com a teoria, com a pesquisa, e aí sim entra com a pesquisa, eles conseguem conceituar, conseguem formar o seu conhecimento sobre aquele tema. Esse processo faz toda a diferença na construção do conhecimento desse aluno. No primeiro, o foco está no professor, é ele que tem a informação e vai passando para os alunos. No segundo, a gente está falando de o aluno é que inicia esse processo de aprendizagem e o professor vai mediando, vai construindo esse conhecimento para que ele chegue num conhecimento bastante efetivo. Nesse processo, a gente desenvolve competências e aliás, é só assim que se desenvolve competências de discernimento, de diferenciação, de inferência, do que quer que seja esses verbos que explicitam competências ou habilidades. Então, a gente vai trabalhando, o professor trabalha dessa forma, elas vão acontecendo, mas em ambos os casos, e depois, assim, é o spoiler de que a gente vai ter um específico sobre metodologias ativas, então não vou entrar mais aqui, mas só para dizer que nas duas situações, a parte de pesquisa, de ir atrás da informação, ela existe. Hoje, aonde que acontece isso? Onde os nossos alunos vão buscar? Próximo, por favor, Janaína. Eles vão buscar na Biblioteca de Alexandria, que é a internet, onde tem tudo, onde tem toda a informação, tem de tudo, onde cabe tudo, onde está infinitamente compostas as informações. Mas essas informações, quando eles vão buscar essa informação, ela tem de tudo na internet, de verdade. Tem algumas coisas, próximo, por favor, que a gente precisa retomar. Uma das coisas, a informação, ela tem data. Ajudar o aluno nessa curadoria, ou ele entender, a gente está falando de que, por exemplo, ovo. Se você procurar ovo faz bem ou mal à saúde, vai ter gente que diz que sim, faz gente que diz que não, gente que diz que... Mas todas elas tiveram um período. Era bom, todo mundo comia, depois descobriram que tinha uma alta taxa de colesterol, foi eliminado da alimentação, principalmente a gema, depois ela aparece, ela volta, precisa renovar a informação. Então, a gente percebe que se o aluno pegar a informação de 20 anos atrás, ele vai ter uma informação diferente do que eu tenho hoje sobre o mesmo assunto. Então, ele também tem que saber onde está isso. A informação, os dados que estão na internet, eles têm diferentes correntes. As que são muito mais avançadas, tem gente que acredita numa determinada hepatite. Curar hepatite tem correntes médicas que acham que você precisa ficar na cama deitado e tem a médico que acha que não precisa. Como nenhuma das duas ainda foi definitivamente comprovada, elas seguem. Existem muitas informações que você tem dois tipos de informações que seguem na internet, porque elas são vigentes, nenhuma foi contraposta à outra. E uma coisa muito importante, ela tem uma informação falsa, né? E aí também o que quer dizer seguro, o que nem é verdadeiro, que é uma palavra bastante forte, mas que é fidedigna, né? O que é uma informação fidedigna? É uma informação que está associada a um instituto, a uma universidade, a uma comprovação científica, e que te mostra que fez um caminho todo para ela ser o mais próximo do que é o real.
Mas tem muita informação falsa, de achismo, de pessoas que falam o que querem da sua cabeça, vinculadas a diferentes movimentos, e a gente precisa saber o que faz. E, por fim, ele também traz diferentes perigos para diferentes faixas etárias. Então, nem sempre é uma informação falsa, mas é uma informação perigosa. E eu pus diferentes faixas etárias, que a gente está falando especificamente da educação básica, mas é perigoso para todo mundo corre risco quando vai buscar uma informação, porque às vezes se a gente não sabe fazer uma busca direita, a gente pode tomar um remédio errado, a gente pode estar utilizando uma alimentação absurda sobre alguma coisa, porque entendeu outra, ou até enganada com dados que a gente fornece nesse mundo que tem, com nossos alunos, a gente sabe dos perigos que tem relacionados à adolescência, de movimentos que ensinam formas de montar uma bomba ou de coisas que eles ainda não têm o discernimento de perceber que isso não é adequado, não merece a devida atenção. Então, quando a gente fala de ter segurança na internet, a gente está falando de tudo isso. Próximo, por favor, Janina. Agora, sim, ela é tão essencial para a educação, é tão necessária nesse movimento de educação, que a gente precisa entender, ela tem que fazer parte do currículo? Ela tem que fazer parte do currículo. E não, obviamente, quando a gente fala de uma importância de currículo, os próprios documentos curriculares que o Ministério fornece, ele já orienta para que a escola atue assim. Próximo, por favor. Por isso que a gente tem também, na BNCC, essa que até está muito em discussão ainda esse ano, a gente está em 24, mas ela tomou uma outra proporção, porque ela teve algumas mudanças, então ela veio à voga novamente agora no início do ano, da parte dentro da BNCC da computação, um dos eixos, que é o da cultura digital, ele fala que todos os segmentos da educação básica têm que trabalhar o uso ético e responsável de ferramentas digitais e ambientes virtuais, o que inclui a pesquisa. Então, navegar por essas ferramentas e por esses ambientes, seja buscando alguma informação, é necessário que ajude o aluno a fazer essa pesquisa segura. Por favor, a próxima. Então, hoje, vamos chegar ao que nós viemos aqui discutir, como que a gente coloca essa pesquisa segura em prática, como que a gente traz para o chão da sala de aula. E aqui a gente fez uma pergunta, como você acha que a gente pode fazer isso, né? Como que se coloca? Vou pedir que vocês respondam, por favor, no chat, para a gente entender um pouquinho o que vocês já têm sobre essa ideia de pesquisa segura. A gente está com pouca gente aqui para responder, então eu preciso da colaboração de quem está presente. É aquilo, né, Sol, que às vezes a gente faz na sala de aula, fala, vou voluntariar alguém para contribuir quando os alunos não compartilham. Pessoal, fiquem à vontade para Livre e participar, é bem obrigatória a importante. participação. É, Mas a pode ser, Camila. Camila, mesmo que você não esteja como professora, pode contribuir. Porque você imagina que seja ajudar o aluno a fazer uma pesquisa segura. Ok, a gente pode continuar aqui até. A Geisa e a Isabela colocaram no chat ensinar os alunos a identificar sites seguros, confiáveis, apresentar sites de pesquisa. No ambiente da biblioteca onde atuo, sempre recomendo inicialmente os livros da biblioteca, pois já passaram pelo crivo da seleção. Essa foi a contribuição da Isabela. A Karen compartilhou: acredito que seja necessário orientar sobre como pesquisar e como usar os recursos. É bem bacana essa ideia da biblioteca, é verdade. É muito diferente um livro, não é que o livro não possa ter coisas absurdas ou não seguras, mas é mais difícil, porque ele passa por um crivo de editorial, ele tem um processo, e ele está registrado, ele
quem publica é responsável por aquela informação que está lá, a gente não tem todas as regulamentações ainda na internet, então verdadeiramente é. Mas a gente nunca vai ter a quantidade de informações que tem nesta biblioteca de Alexandria, que é a internet, do que tem na biblioteca. Deixa eu ver que está realmente como uma lista, forma de identificar informações seguras, comparar. Isso, boa, boa. Camila Marques está falando da identificar informações seguras, comparar informações, sites oficiais. Isso, muito bem. A Isabela também está contando para a gente que vai fazendo essa limpeza no acervo. É um pouco de tudo isso. É claro que a gente trabalha, quando a gente fala de pesquisa segura, a gente está falando de todos, a gente tem infinitas possibilidades. A próxima, por favor. O WebQuest, que essa é a próxima mesmo, né? Uma das formas, além de todas que vocês estão contando aqui, é também trabalhar com WebQuest, que em tradução livre quer dizer isso, pesquisa mesmo na web, nessa emaranhado de informações que a gente tem. Quem idealizou, ou quem não, quem conceituou este termo, próxima, por favor, foi Bernie Dodge, em 1995, relativamente recente, que ele falou que essas atividades de WebQuest são ferramentas que nos ajudam nesse processo de ensino-aprendizagem e que vão utilizar a internet como fonte de pesquisa. E não, ele está falando de 95, 95 é quando inicia a primeira transmissão aqui no Brasil. Então, no Brasil, isso aqui é um pouquinho mais para frente, que a gente começa a se preocupar com essa fonte de pesquisa que é a web. Né? E ele usa esta metodologia, esta forma de pesquisa, de maneira ativa. Os alunos são protagonistas, são colocados como protagonistas nisso. Ou seja, são eles que vão em busca da informação. Naquela trilhinha que eu coloquei sobre metodologias, ela está lá na trilhinha, uma hora que o aluno vai pesquisar, você organiza ou seja na tradicional ou na ativa, você vai colocar uma proposta de busca para eles com algum tema ou direcionado. Mas quando eles chegam na internet, eles nem sempre sabem fazer a busca adequadamente. Eles nem sempre sabem o que você está pedindo. Eles querem. Você faz uma pergunta, ele põe exatamente a pergunta lá, para ver o que aparece de informação. E aí aparece de tudo. A próxima, por favor. Então, quais são as principais características aqui? Está bem desenhadinho, foi até a Jana que fez este aqui. A primeira coisa é que o WebQuest tem o foco na pesquisa. Então, o aluno vai em busca da informação que ele quer falar sobre, escrever sobre. Pode ser em diferentes sites, pode ser em fóruns, pode ser em blogs, pode ser qualquer recurso que esteja online. Na verdade, raramente o aluno seleciona onde ele vai buscar, ele põe o tema e o que aparecer ele busca, às vezes é imagem, às vezes são vídeos, pode ser diferentes coisas. É claro que a gente pode fazer a pesquisa de maneira individual ou pode fazer isso de maneira coletiva. Então, quando você propõe um webquest num grupo mais colaborativo, eles vão em busca de informações que se complementem e eles vão discutir para construir depois algo que foi coletivo. É uma aprendizagem ativa, porque ela pode ser uma aprendizagem ativa, ou diria melhor, a webquest é proposto uma aprendizagem ativa, porque você vai pedir que ele faça essa pesquisa, você mediando. Você faz orientações iniciais, você faz perguntas adequadas, e ele vai explorando a informação, o que serve, o que não serve, como que é, sintetizando, organizando as ideias e produzindo o conhecimento, porque ele vai fazendo relações com as informações que eles vão encontrando. E, obviamente, uma proposta de pesquisa não direcionada, ela é interdisciplinar, porque você pode trabalhar com um tema que seja verdadeiramente interdisciplinar e que envolva diferentes áreas do conhecimento. Isso é muito comum, porque não é que na internet a gente encontra os quadradinhos lá, a separação dos temas, dos componentes curriculares. Ela aparece de uma maneira integrada e isso é bem bacana. A próxima. Então, agora o que a gente vai propor é uma atividade que a gente vai trabalhar essa questão do webquest. E aí eu vou pedir para a Janaína direcionar essa atividade. Então vamos lá, eu acho que não tem
forma melhor da gente experimentar uma metodologia, um tipo de atividade, se colocando, do que se colocando no lugar do aluno, né? Então, eu vou convidá-los a vestirem aí a skin de aluno para a gente poder fazer essa atividade de WebQuest. Então, vamos lá. Então, a proposta que nós trouxemos aqui é uma atividade sobre seleção natural para o Fundamental Anos Finais. Então, vai ser uma webquest para investigar, para pesquisar o que é seleção natural. Então, os alunos vão explorar o conceito, tanto na teoria quanto na prática. Então, além da gente fazer pesquisa, a gente também vai experimentar aí uma simulação de seleção natural. E vamos lá, né? Sem mais delongas aqui. Então, a primeira parte que a gente vai fazer aqui é a pesquisa sobre o que é seleção natural, né? Então, eu vou mandar para vocês o link do Britannica Escola com as credenciais demonstrativas que a gente tem, caso você não utilize o Britannica Escola, tá? Então, deixa eu colocar aí no chat para vocês. Só um minutinho. E vocês vão pesquisar sobre seleção natural no ambiente dos anos finais do Britannica Escola e vão trazer aqui o que, que vocês descobriram, o que, que vocês encontraram. Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem isso, então, quando for 19h07, a gente retorna aqui com as impressões de vocês sobre seleção natural, mas se todo mundo der a resposta antes, aí a gente retoma antes. Então, vamos lá. O Sol, eu acho que é porque o teu áudio está aberto, aí fica cortando o meu áudio. Se fechar o seu, eu acho que ajuda aqui na... Eu fechei aí, acho que agora vai dar para ouvir. Então, retomando, vocês vão fazer uma pesquisa rápida sobre seleção natural aí no Britannica Escola. Para quem usa Britannica School também dá para fazer no School, para quem utiliza Expedition Learn, nós temos as sequências didáticas sobre o tema. Para as escolas que utilizam Launchpacks, a gente tem lá também, mas quem não tiver o acesso, é só entrar aí com esse login e essa senha. Não está entrando? Espera aí. Talvez, espera aí, só um minutinho. Ah, tá com typo, é verdade. Aí, agora vai. Bem observado, Isabela, aí. Agora vai. Pronto, começando então.
Já chegamos na metade do tempo, temos mais 5 minutos. Lembrem de listar aí no chat o que vocês encontraram sobre seleção natural. Já temos as primeiras respostas chegando, a Sol fez a tarefa dela aí. A seleção natural direciona a evolução. A Isabela trouxe. O naturalista britânico Charles Darwin publicou sua teoria sobre evolução no livro A Origem das Espécies. As ideias de Darwin se concentraram em observações que ele havia feito nas Ilhas Galápagos, um arquipélago na costa do Equador. Muito bom, estou gostando. Se todos os membros da espécie fossem idênticos, não haveria seleção natural. Muito bom. A Karen, achei uma parte interessante que mostra sobre os seres vivos. Todos os seres vivos têm certas necessidades básicas. A necessidade mais fundamental dos seres vivos é a água. Sem esse recurso vital, a vida não poderia existir. Então, a gente pode dizer que a água é peça fundamental aí na seleção natural de todas as espécies, né? Porque, ou de quase todas as espécies. Sem ela, ninguém sobrevive à seleção natural. O ar e a luz também são necessidades essenciais para alguns organismos. De todos esses que a Karen citou, né, a água, o ar, a luz, a nossa espécie humana é uma que sem um desses itens, né, a seleção natural já vem, já corta, corta a gente. O Aldemar colocou aí sobre a hereditariedade. Essa parte da hereditariedade, quando eu estava na escola, era a parte que eu mais me encantei desse tema. Eu não esqueço, assim, eu lembro até hoje das aulas, porque realmente é algo muito interessante. A Sol colocou: os fósseis são registros que comprovam a teoria da seleção natural. Os fósseis mostram claramente que já existiram vários seres vivos que não existem mais. Gente, essa turma aqui tá demais, vocês estão muito, muito, muito bom, tô amando. A Camila colocou: li os 3 primeiros artigos da enciclopédia, que eram os que tinham mais correspondências, que foram Evolução, Hereditariedade e Origens Humanas. Os 3 têm trechos que se complementam. Então, só a gente botando agora a skin de professor um pouquinho. Gente, olha que legal isso na sala de aula, esse tipo de discussão, né? A gente colocar os alunos para fazerem uma pesquisa e cada um vai trazendo uma perspectiva, um vem e fala, né? Um artigo complementa o outro, eu li dois que iam fazer sentido para o que eu estava procurando. Então, vejam só como essa parte, que é uma parte inicial, digamos assim, da atividade, ela é super rica, porque dá a possibilidade da socialização do conhecimento também, né? Quando a gente fala em pesquisa, às vezes a gente pensa em uma atividade extremamente solitária, mas se a gente conduz da maneira adequada, se a gente traz essa sinergia entre os alunos, a gente começa a criar esse momento de discussão, onde todo mundo pode se colocar, e isso engaja os alunos, né? Então, vamos aqui para a próxima parte da nossa atividade.
Nós temos a etapa da experimentação, porque a gente fez a pesquisa, né? Isso é algo que a Sol mencionou ali inicialmente, né? É ter a experiência, fazer a pesquisa, mas também ter a experiência. E como que a gente pode experimentar a seleção natural, né? Como que isso é possível? Então, ainda bem que nós temos as tecnologias aí para ajudar. Então, para essa etapa da experimentação, nós vamos usar uma simulação de seleção natural do FET Colorado. Vocês conhecem o FET Colorado, da Universidade do Colorado? Alguém já usou? Alguém já ouviu falar? Não conhece? Eu conheci o FET Colorado recentemente, é uma ferramenta incrível. Eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês entenderem como que vocês vão fazer a pesquisa dessa simulação lá dentro. É um vídeo sem áudio mesmo, tá? Então, aqui, ó, no cantinho, tem a lupa quando vocês entram, e aí vocês vão escrever seleção natural. Tem aqui, ó, seleção natural HTML5, deixa eu até aumentar aqui. Você vai dar play na simulação, vai escolher a introdução, e você vai brincar de seleção natural. Vou até pausar aqui. Vai brincar mesmo de seleção natural, porque aqui você vai ter a possibilidade de colocar o que, que vai ser dominante, o que, que vai ser recessivo, o pelo vai ser dominante, vai ser recessivo, quais são os fatores ambientais, lobo, comida limitada, então qual que é o impacto disso na evolução, né, na reprodução aí desses coelhinhos. Então, dá para a gente brincar aqui bastante. Então, a gente vai escolher o que, que vai ser dominante recessivo, os fatores ambientais, vamos mandar formar o casal, e aí a gente dá play aqui embaixo na simulação para ver o que acontece. Então, eu vou compartilhar com vocês o link, o acesso para essa plataforma. Deixa eu passar o slide aqui. Aí. Vou compartilhar aqui para vocês fazerem essa pesquisa. Vão procurar lá na lupa, no canto superior direito, a seleção natural. E aí vai estar esse nome, seleção natural mesmo. Vocês vão escolher. Vou dar 5 minutos para vocês brincarem aí e ver o que acontece quando eu coloco lobo, quando eu coloco comida limitada. Então, agora vocês vão observar essa teoria que vocês leram lá no Britânica Escola na prática. Contando 5 minutos, quando for 7h15, a gente volta aqui para conversar sobre essa simulação.
Chegamos na metade do tempo, temos mais 2 minutos e meio. Mais 1 minutinho e preparem-se para compartilhar aqui no chat o que que vocês acharam, o que que vocês observaram, o que agregou ao que vocês tinham lido no Britânica Escola. Verdade, Camila, porque quando eu conheci esse simulador, eu acho que eu fiquei bem mais que 1 hora brincando com ele, mas aí vocês têm a oportunidade de brincar depois. Mas é para perceber, por exemplo, que os coelhos brancos sobrevivem melhor no frio. Ó, que observação interessante. Então, você está vendo na prática aquilo que você leu, né, ali no artigo. No artigo você teve a ideia ali com a pesquisa, e agora você está podendo experimentar. A Sol colocou, limitando comida à população de coelhos mais lentamente se não tiver, ela, ela se reproduz mais lentamente se não tiver lobos, ou seja, o meio ambiente controla a população. Os coelhos dominaram, dominaram aí, Karen, eu acho que faltou lobo aí na sua simulação. Os coelhos dominaram. Porque eu fiz um teste, eu formei o casal e já coloquei lobo na jogada, já destruiu a espécie no mesmo minuto. A Isabela colocou, dá para ver a intervenção do ambiente mesmo, as comidas e predadores. Isso mesmo. É isso, né? Então, aqui a gente tem um complemento. E as duas coisas são pesquisas, né? A gente fez uma pesquisa teórica ali, conceitual, a gente veio fazer uma pesquisa para poder experimentar, né? Encontramos também um lugar onde tem a informação fidedigna, né? Uma plataforma criada pela Universidade do Colorado, tem a chancela da instituição, no caso do Britânica Escola. É uma plataforma de pesquisa segura. Da Britânica Education também tem essa chancela da Britânica, né? A gente não precisa ter medo que vai entrar ali, vai encontrar coisa equivocada, coisa errada, coisa inconsistente. Então, além da gente promover as atividades de pesquisa para os alunos, a gente precisa fazer uma seleção, uma curadoria dos ambientes onde essas pesquisas vão ocorrer, né? Então, agora tem a parte da divulgação dos resultados. Então, quando a gente está trabalhando com atividades de webquest em sala de aula, a gente tem a pesquisa, a experimentação, e esse conhecimento não pode ficar represado ali naquela
naquela aula ou com aqueles alunos. A gente precisa socializar esse conhecimento. Isso faz parte, da WebQuest. Então, eu vou colocar para vocês aqui o Padlet, no chat, e vocês vão escrever a quais conclusões vocês chegaram pesquisando sobre seleção natural no Britânica Escola e fazendo a simulação no FET Colorado. Então, agora é hora de juntar as duas coisas. Então, eu deixei aqui, ó, sinalizado para, no assunto, vocês colocarem pesquisa segura seleção natural. Na hora que vocês apertarem no mais, ele vai pedir para vocês colocarem a cidade onde vocês estão localizados. Aí, no meu caso, na hora que eu coloquei, apareceu São Paulo no assunto, eu apaguei e escrevi pesquisa segura, seleção natural. Agora é a hora de fazer essa assimilação entre a simulação e o conceito, a teoria. Então, eu vou compartilhar aí. Deixa eu pegar o link aqui. E vou dar 5 minutinhos para vocês compartilharem o que vocês descobriram aí sobre seleção natural. Então, agora é 19h18. Quando for 19h23, nós retornamos. Temos mais 3 minutinhos. Vamos lá. Então, nós já temos nossa primeira contribuição aqui. O Britânica Escola e o FET Colorado permitem uma integração de saberes, teoria e prática, onde os alunos podem ver o que é e como funciona a seleção natural. Muito bem, quero mais.
Mais um minutinho. Bom, acredito que algumas pessoas ainda estejam colocando. Deixa eu dar um. De qualquer forma, quando a gente colocar a gravação, a gente coloca o link para o Padlet para vocês poderem ver as outras contribuições. Então, deixa eu só ler mais uma. Ó, colocaram até um print do FET Colorado, que chique. A seleção natural sofre forte influência do ambiente, como quantidade de alimento, predadores e clima. Na imagem é possível ver, por exemplo, como os predadores têm mais facilidades para encontrar os coelhos marrons no ambiente congelado. Muito bom. Lá dentro do Padlet tem uma lupa no canto superior direito. Se vocês escreverem seleção natural, vocês vão conseguir ver a contribuição de todos. Agora vamos voltar aqui para o chat. Vou pedir para vocês compartilharem, porque a atividade que realizamos é uma prática de pesquisa segura, né? Por que que eu posso identificá-la, classificá-la como uma atividade de webquest, mas também como uma atividade de pesquisa segura? Deixar vocês pensarem aí um minutinho. Perfeito, Camila. Acho que principalmente porque usamos sites que temos certeza que possuem informações corretas. Eu, como professora, assim, eu já vivi isso e sei que muitos vivem. Às vezes a gente fica, mas se eu direcionar, né, eu não vou estar dando liberdade para o aluno e tudo mais. Quando a gente direciona, na verdade, a gente está ensinando para o aluno o que que é uma fonte fidedigna. A gente pode até fazer comparações, né? A diferença entre fazer pesquisa num ambiente que traz conteúdo de tudo quanto é lado e fazer pesquisa em um ambiente que é curado, né? Que os conteúdos são curados, revisados. Então, dá aquela sensação do eu estou limitando os meus alunos, mas na verdade a gente está ensinando como pesquisar em bons lugares, né? Colocaram mais contribuições aqui, porque o ambiente oferece informações consolidadas, está dentro de uma plataforma britânica, o que permite que deixemos os alunos mais livres para pesquisarem, sem ficarmos angustiados que possam ver algo inadequado. Já estive neste momento de angústia dentro da sala de aula, né, sem ter uma ferramenta de pesquisa segura, e ter que pedir para os alunos pesquisarem ferramentas abertas, e principalmente quando eles estão nessa fase da adolescência, é bem complicado, né? Usou sites confiáveis, e o FET foi bem legal, ver algo gamificado que sempre faz sucesso. Sites que já fizeram a curadoria para fins educacionais e licenciando a informação. Muito bom, perfeito. Agora eu vou passar para a Sol de novo, que nós vamos para os finalmentes aqui. Sol vai deixar um lembrete aí para todo mundo. Sol, eu não te escuto. Não sei se sou só eu. A Isabela também não. A Robs também não. Melhorou? Agora sim. Uhum. A troca de microfone. Estava dizendo aqui, bem legal a sua atividade, Janaína. Eu, como professora de biologia que já fui,
me animei muito com a atividade. E a ideia é de você poder juntar informações que estão no texto e eles comprovarem no simulador faz toda a diferença, né? Porque eles têm que fazer, estabelecer essas conexões, fazer relações. Isso é muito vivo e muito ativo para esse aluno. E aí, falando já em atividade, queria deixar um lembrete aqui para vocês, os gestores que já são parceiros da Britânica. A gente quer saber se vocês já acessaram a formação em metodologias ativas. Onde ela está, Janaína? É a próxima. Ela é isso. Ela está aí no Canvas, LMS, a gente mandou o No Canvas do convite. LMS. Então, a gente tem a Isso. nossa plataforma de treinamentos e informações da Britânica, é onde também vai a gravação desse momento, então depois vocês também podem compartilhar essa informação ou assistir novamente, né? Essa formação tem uma carga horária de 10 horas, com tutoria durante o processo de formação, e quem tiver um aproveitamento mínimo de 80%, porque a gente é exigente, quem tem certificado britânica não é qualquer um, é professor que acompanha, que participa, então quem tiver um aproveitamento mínimo de 80%, a gente emite o certificado também. A ideia é que você faça isso em um mês, porque uma carga horária de 10 horas dá para conciliar com as nossas atividades, mas obviamente ela vai estar disponível até o final do ano. Mas organize-se para em um período de um mês você poder fazer, nessas 10 horas ao longo do mês, são 2 horas e pouco por semana, é bem razoável para fazer, e a gente está aqui para colaborar com vocês. Não deixe de fazer, tá bem bacana, e acho que um tema bastante interessante para integrar com tudo que a gente vem falando aqui com todos os webinários. É isso, Jana, tem mais um? Ah, aí tem um Só para spoilerzinho. deixar o gostinho, né? É uma formação que conta com diversos recursos educacionais, então tem vídeos, tem painéis interativos, atividades de construção. Então a gente deixa essa formação bem diversa para vocês poderem também, nas atividades que são feitas ali, pegarem essa atividade e aplicar em sala de aula. Então, há muitas propostas de construção de planos de aula para você poder colocar em prática e a gente corrige as atividades, dá feedback. Então, não deixem de fazer, não. Quem não recebeu o convite, fala, mas eu não vi o convite no meu e-mail, manda um e-mail para mim, deixei o meu endereço de e-mail aí para vocês, tá? E assim Cumprimos, né, Sol? cumprimos o que a gente não tinha se proposto, e na hora exata, porque nós somos pontuais, são 19h30, e sei que todo mundo teve um dia de atividades cheias, então de trabalho, em escola, e a gente aqui trabalhando, então a gente procura cumprir o horário também. Mais alguma dúvida? Alguém ficou com alguma pergunta? Vamos para os últimos minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Enquanto isso, lembrar que amanhã a gente também tem um encontro, como eu disse lá no começo, voltado para os professores de língua inglesa, de educação bilíngue e de idiomas, de modo geral. A gente vai tratar de WebQuest novamente, mas com foco no ensino de idiomas, num ambiente de imersão, em uma segunda língua. Então, eu vou deixar aqui o link, de inscrição para esse webinar de amanhã. Ele acontece um pouco mais tarde, ele é das 7h30 às 8h30, mas estaremos aqui novamente. E tem uma novidade também, que a partir de maio a gente vai disponibilizar para vocês planos de aula com os temas dos webinars. Então, como o tema dos webinars de abril foi WebQuest, até quinta-feira nós vamos colocar lá na nossa plataforma de formação planos de aula de WebQuest para cada plataforma. Então, se você usa Britannica School, você vai receber planos de aula de WebQuest para Britannica School, Expedition Learn, Britannica Escola, ImageQuest. Então, estarão lá também na plataforma de formações. Então, vou parar aqui a gravação. Aí.